esse nosso primeiro painel entra direto no coração da nossa agenda. Nós vamos falar sobre inteligência artificial e o advisory. A pergunta parece simples, mas na verdade não é. Quem sobrevive na era da IA e quem lidera? Para participar também desse primeiro painel, eu convido Fábio Cocumai, Account Director de Financial Services Industry na Salesforce. Por favor, uma salva de palmas. Convido Gustavo Torres, Head de Inovação e HX do C6 Bank. E para moderar essa conversa, eu convido Marcos Prado, sócio e diretor no Clube do Valor. Ótimo painel a todos. Pode começar. Bom dia, pessoal. Agradeço aí a presença de todos. Nos deram a honra aí de começar hoje essa discussão. E indo direto aí para a temática, muito se fala, né, sobre o futuro da IA, mas todos já sabemos que ela faz parte do nosso presente. Então, para começar, indo direto ao ponto também, eu gostaria de entender um pouquinho da visão de cada um de vocês sobre como a IA hoje ela está impactando de forma real, seja o papel do advisor, seja a indústria de wealth management como um todo também. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiro, um prazer estar aqui, agradecer o convite da Gorilla e do time que organizou tudo isso aqui. Eu acho que essa é uma pergunta, ela é bem enigmática, né? A gente sempre se pergunta, né? O que vai acontecer, né? Todo dia que a gente acorda, alguma matéria na internet falando de novas IAs, novos modelos, novas empresas surgindo, né? Ou novos mercados desaparecendo por causa da IA. E é óbvio que o nosso emprego também, às vezes, está em jogo, então é muito importante a gente sempre estar antenado. Na visão da Salesforce, eu acho que é uma tendência muito clara que existe uma transição tecnológica e que ela é muito relevante na nossa estratégia. Então, a IA ela tem que vir para suportar ainda mais e ajudar o dia a dia do advisor. E aí, recentemente, a gente tem um case com o RBC, né, que é o Royal Bank Canadian, onde a gente conseguiu ajudar o dia a dia do advisor, onde ele tinha demandas de 2 a 3 horas para fazer uma preparação para reuniões, aí ele passou com a IA da Salesforce executar isso em menos de 1 minuto. Então, a gente traz insumos, né, que é o que a gente acaba conectando, que é dados que estão transacionando dentro da empresa, que o advisor precisa atender com uma personalização melhor ainda do seu cliente. Então, a gente realmente enxerga que a combinação do IA com o humano, com o advisor, é o que vai alavancar ainda mais as carteiras, que vai ajudar ainda mais os clientes de wealth, né? E, óbvio, tem uma combinação ainda maior, né? Porque o wealth, normalmente, você tem informações ainda mais valiosas, né? O dia a dia do seu cliente, se ele está se divorciando, se ele está planejando viagem. Então, tudo isso também ajuda a enriquecer e alavancar ainda mais demandas para o dia a dia do advisor. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu acredito muito... Acho que essa pergunta todo mundo tem feito, né? Está todo mundo um pouco receoso do que vai acontecer amanhã. É uma mudança muito rápida e muito difícil de acompanhar o que está acontecendo. Mas acho que um dos grandes impactos e que, para qualquer momento da tecnologia, seja qual tecnologia for que eu gosto de acompanhar, toda tecnologia gera uma mudança de comportamento, né? Então, uma das coisas que vale muito a pena se acompanhar aqui é entender qual que é a mudança de comportamento das pessoas. Quando você vai no médico hoje em dia, você pega seus exames, primeiro você lê seus exames, você joga no GPT ou você leva para o seu médico? Eu já coloco, tenho tudo no GPT, já tenho uma pastinha, coloco lá, já pergunto o que aconteceu, e eu vou munido para uma reunião com o meu médico, já sabendo de coisas que eu posso perguntar ou não.
E isso vale para tudo, né? Então, eu tenho a capacidade de me aprofundar em assuntos muito específicos, de ter muito mais informação, para que eu tenha um relacionamento diferente. E as pessoas estão começando a se adaptar a esse novo mundo e uma nova forma de se relacionar com a internet, com dados que estão disponíveis. Então, quando a gente traz isso para o universo nosso, no C6, por exemplo, a primeira coisa que eu entendi ali naquele momento foi as pessoas vão começar a ser mais conversacionais e menos transacionais tradicionais, vamos dizer assim. Então, a gente construiu lá o C6 Assistant, colocou a inteligência artificial e estamos tentando criar essa relação conversacional. Ao invés de eu fazer o banking de uma maneira tradicional, eu deixo a pessoa falar, quero fazer um Pix para o fulano. Coloca o nome, já vai o Pix, já faz, a inteligência artificial faz. Você manda um print do WhatsApp, eu leio isso tudo, faço para você e transito de uma forma muito fácil. Então, eu uso a tecnologia para suportar ali o ser humano fazer essa transação. Então, acredito que para esse mundo de wealth management, para a parte de advisor, vai ser muito similar. Então, como que o advisor vai conseguir se adaptar, conviver com esse mundo como um aliado, e não como algo que está ali para tomar o seu lugar, mas então entender esse comportamento das pessoas e colocar a tecnologia no meio para dar suporte a uma conversa mais rica. Legal. Bom, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência aqui também, o que a gente está vendo na indústria, né? E um pouco como isso casa com a nossa visão, e batendo no ponto também de por que os dados são tão importantes. A gente acredita que o que a gente vai começar a enxergar vai começar a vir para o mercado o que a gente chama do AI Advisor, né, que basicamente é um modelo, né, em cima de dados que vai começar a fazer um atendimento quase que direto para o investidor. Isso vai acontecer para os tickets mais baixos. Um investidor hoje que não é atendido por um ser humano porque não tem a escala para fazer isso. A gente também vai ver surgir o que a gente chama de super advisors, né, que aí são escritórios que alavancam a inteligência artificial para poder ganhar mais escala. E como que a gente está vendo isso acontecer hoje? Né, eu acho que, obviamente, que em toda a indústria que essa tecnologia entra, né, tudo começa... Tem dois lugares que a gente está vendo vai começar. Né, uma é no topo do funil e a outra, principalmente em enterprise, em coisas mais grandes, que é economizar custo. Né, em topo de funil, isso na nossa indústria entra muito em geração de conteúdo, né, em rede social, em conteúdo personalizado para o cliente. Né, e aí, de novo, a gente bate muito na importância dos dados. Né, porque quando a gente olha para o que essa tecnologia é capaz de fazer, a primeira pergunta que a gente se fez, eu acho que todo mundo tem que se fazer, é aonde que está a defensibilidade do meu negócio. Né, e quando a gente olha para isso hoje, a gente vê 4 pilares de defensibilidade. Que são os dados proprietários, no caso do advisor, né, transcript de reunião, né, o portfólio do cliente, dados pessoais, enfim, é tudo que você consegue compilar e estruturar. Outra defensibilidade vem da distribuição. Né, então, quem já tem uma distribuição, quem já tem uma marca na cabeça do cliente, está numa posição de defensibilidade e de vantagem. Especificamente para a nossa indústria, o que eu acho que é positivo, a gente ainda tem a parte regulatória. Né? A gente não vê a Anthropic e o GPT vindo para o Brasil, né, e abrindo uma gestora, abrindo uma consultoria, abrindo uma assessoria. Mas a gente enxerga eles entrando em outras indústrias, como search, como marketing, que são gigantescas e não são reguladas. Né? Então, isso deixa espaço também para a gente atuar. E o último é uma coisa que a gente chama de velocity, que é uma combinação de governança e cultura. E por que isso é importante? Isso beneficia especificamente os menores. Porque se você tem uma instituição que é muito grande, ela vai ter dados, ela vai ter distribuição, e ela é a melhor de todas na parte regulatória. Mas ela não necessariamente vai conseguir alavancar tudo isso para entregar isso para o cliente. Então, em cada negócio de vocês, é bom você pensar, putz, como que eu consigo construir isso, né, para eu poder ter uma defensibilidade do meu negócio para frente. E eu acho que o último ponto, que é o ultra high, que a gente chama, eu acho que essa é provavelmente a parte da nossa indústria que vai mudar menos. Ela vai continuar sendo high touch. Muitos dos problemas
que a tecnologia ajuda a resolver em escala hoje para o ticket menor, já foram resolvidos no ultra high, né, com pessoas, porque a escala do dinheiro efetivamente justifica isso. Mas, como eu falei na abertura, acho que tem muita coisa acontecendo, né? A tecnologia está melhorando. Eu acho que o que a gente tenta fazer é entender esses pilares e como cada um pode usar esses pilares para melhorar o teu negócio. Perfeito. E olhando um pouquinho para a estrutura de mapa competitivo, mais ou menos, desse mercado, acho que sempre o principal pilar foi o relacionamento, e cada vez mais, especialmente agora com a disrupção da IA, mais se fala sobre a fortaleza dos dados, né? Tu falaste muito sobre isso, especialmente no discurso de abertura, própria questão da fortaleza de ter um canal de distribuição muito forte, que a própria IA pode cada vez mais reduzir, enfim, questões de custo marginal, né, de distribuição. Como é que vocês enxergam para frente? Vocês enxergam que o relacionamento vai continuar sendo o principal pilar? Dados e a parte de distribuição vão cada vez mais querer tomar um pouco de energia? Como é que vocês entendem essa estrutura de forças do mercado daqui para frente? Vou começar a resposta. E pegando o gancho aqui com o exemplo do GT, eu acho que ele é bem claro, né? Aquelas ações transacionais, que é o que o GT comentou, fazer PIX, uma série de perguntas que os advisors talvez estão respondendo hoje no dia a dia, na nossa leitura isso deixa de existir. Atividades massivas, sem muito conhecimento profundo do cliente, muito provavelmente a IA vai conseguir endereçar. Talvez não em um mês, em um ano, mas lá na frente ela vai endereçar. E aí é onde vem realmente esse poder ajudando o dia a dia do advisor, que é justamente você se concentrar cada vez mais em se aprofundar sobre temas que impactam esse cliente e o que é mais importante que o GT falou, o relacional. As pessoas aplicam ou confiam no portfólio que o advisor acaba colocando na mesa, baseado em um sentimento de venda, de confiança. Então, isso faz com que o advisor consiga mergulhar ainda mais na nossa leitura, né, no tema que realmente faz uma conversão ou não uma conversão de um portfólio. Tá? Eu acho que é muito difícil falar o que vai ser, mas, assim, acho que voltando um pouco até no meu ponto anterior, a questão do comportamento. E por que eu digo isso? A forma de se construir soluções está completamente diferente. Tem uma síndrome agora, que é a síndrome do backlog infinito. Então, quando você começa a fazer alguma coisa na IA, e ali, quem usa o Cloud Cowork, ou usa o Cloud Code, alguma coisa assim, você literalmente não consegue parar de fazer as coisas. Então, você tem que se forçar e dormir, porque senão você não para de fazer. Isso vai fazer com que barreiras que tínhamos antes, que era construir times, estruturar equipes muito grandes e tudo mais, você já não precisa isso para construir coisas que são competitivas no mercado. Isso vai fazer com que as pessoas possam construir soluções para eles. Partindo do princípio que os dados são meus, né, então eu possuo as minhas informações, eu posso fazer o que eu quiser. Então, logo quando o GPT lançou, a primeira coisa que eu fiz foi baixar todas as minhas faturas de cartão. Na época não tinha ainda nem a leitura de arquivo de Excel, tinha lá um add-on que você baixava, e aí eu coloquei lá para conversar com a minha fatura. Então, assim, os dados são meus, eu posso baixar, eu coloco, faço o que eu quiser com as minhas informações. Obviamente, tenho o acesso de uma forma fácil. As ferramentas estão vindo em uma evolução para que você tenha cada vez mais facilidade em uso. Então, no começo, eu não tinha as ferramentas assim, user-friendly para quem é leigo de tecnologia. Hoje, quem não entende muito de tecnologia, consegue usar o Cloud Code e fazer soluções técnicas. Ainda precisa de um pouquinho de conhecimento, mas está cada vez mais vindo, quebrando essa barreira. Daqui a pouco, vai estar tão fácil fazer qualquer aplicação quanto você fazer uma pergunta no ChatGPT. Então, assim, o comportamento vai mudar completamente. O que a gente precisa entender é como que vai ser o casamento desse relacionamento do cliente com o advisor nesse mundo novo.
Então, vai ser o advisor construindo soluções novas para ajudar os seus clientes, trazendo coisas cada vez mais personalizadas para os seus clientes. Então, obviamente que não é todo mundo que vai querer ficar fazendo aplicação proprietária, mas o advisor pode sentar junto com o seu cliente e falar, vamos construir uma solução para você, para fazer o gerenciamento do seu portfólio. E aí ele vai, ajuda e constrói. Então, é um mundo novo que tem que ter essa adaptação do que está por vir, que não vai dar para parar, não vai dar para barrar, com a mudança de comportamento. Então, é só ver cada lançamento de uma função que o Anthropic lança, que derruba algum mercado inteiro. Assim, é surreal o que está acontecendo. Então, tem que entender essa mudança, esse shift de comportamento que está acontecendo, para que a gente se adapte aí ao mercado e consiga criar diferenciais. Não, acho que relacionamento vai continuar sendo extremamente importante, né? E como eu falei, tanto que a nossa visão um pouco é que a indústria do ultra-high, ela obviamente vai alavancar a tecnologia, mas ela não vai mudar tanto, né? Porque o relacionamento já é a parte forte disso, né? O desafio vai ser como você se relaciona em escala, né? Que tem um pouco a ver com o que eu falei ali do super advisor, né? E aí acho que o Brasil é um lugar que já meio que mostra como que isso acontece, né? Enfim, todo mundo acompanha aqui, inclusive no evento hoje a gente convidou mais de 20 influencers de diferentes tamanhos aqui para acompanhar, né? Mas o Brasil tem mais de 700 influencers, né? A gente está falando de quase 300 milhões de pessoas que são impactadas pelo conteúdo. E isso é um relacionamento de um para muitos, né? E a gente acha que esse relacionamento ele vai ganhar mais importância, né? E a dificuldade de cada um aqui vai ser exatamente como se diferenciar nesse mundo onde o conteúdo vai explodir, né? Quem usa Instagram, Facebook aqui, sabe, você só vê influencer e inteligência artificial, né? E eu acho que o legal dessa tecnologia é que você realmente democratiza tudo isso, né? Mas isso é uma forma de relacionamento. Eu acho que cada vez mais cada um aqui vai ter que saber usar isso do seu jeito, né? Para poder criar essas defensibilidades no seu negócio. Perfeito. E agora aproveitando para fazer algumas perguntas direcionadas para vocês, começando por você, Guilherme. Muito se fala, né, sobre o conceito de AI first, mas pouco se fala, talvez, do conceito de data first. Então, eu queria entender de você se é possível ser AI first sem ser data first. Então, o que é preciso olhar para a estrutura de warehouse, de dados, porque a gente olha ainda para um mercado que, às vezes, não se preocupa tanto nessa indústria, às vezes, para estruturação de base de dados. Legal. Não, essa pergunta acho que é extremamente relevante, porque exatamente pela democratização da construção de coisas, né? A gente percebe que é muito fácil hoje, né, com vibe coding, enfim, você construir soluções ali, né, para você, mas a grande questão é como que você escala isso e torna isso realmente algo que ou experiências que as pessoas consigam tirar valor, né? E aí esse conceito de ser data first, que eu acho que é um pouco onde a gente bate muito, porque no final do dia a gente é uma empresa que é data first, a gente acha que é a fundação de qualquer negócio que quer alavancar a inteligência artificial, né? O agente ele é tão bom quanto o dado que ele tem disponível, ou a ferramenta de dado que ele tem disponível para responder uma pergunta específica do usuário, né? E eu acho que depois de tantos anos entrando na cozinha de muita instituição enfim, de clientes, agora eu acho que é a primeira vez que a gente começa a enxergar as pessoas entendendo o valor e se posicionando para construir, né, seja escolhas tecnológicas ou de arquitetura de dados, né, para poder ter essa base de dados, para poder alavancar isso com inteligência artificial. O problema é que isso não acontece do dia para a noite, né? Por isso que a gente fala muito, você está começando um negócio, pensa
nos dados. Pensa aonde você vai guardar, como você vai acessar, se informe em quais tecnologias você deve utilizar, porque sem isso você não vai conseguir alavancar a inteligência artificial. O que a gente acaba vendo muito numa busca de velocidade no mercado são as pessoas também querendo fazer agente para tudo. Né? Eu tenho um agente de renda fixa, eu tenho um agente de renda variável, eu tenho um agente não sei o quê, agente não sei o que lá, e aí depois eu vou ter um agente orquestrando todos os agentes. Eu acho que assim, isso na teoria é muito legal, muito bonito, na prática isso não escala. Né? Assim como o vibe coding ainda não escala na prática. Então, eu acho que para quem está lidando com cliente, para quem está lidando com escala, eu acho que ter essa visão de ser data first é extremamente importante, e aí a parte do AI ela vai surgir naturalmente, né? Porque no final do dia o que você vai tentar fazer é endereçar as dores dos seus clientes, e o AI vai ser mais uma ferramenta para você fazer isso. Não, ótimo. E, Gustavo, aproveitando um pouco para se aprofundar na construção de cultura dentro dos negócios para uma melhor utilização da AI. Utilizando até um caso próprio nosso, do Clube do Valor, a gente está dando muita intencionalidade, as pessoas entendem que é importante, enfim, dedicar mais tempo para isso, mas muitas vezes elas têm o desafio da multitasking, das suas próprias responsabilidades, do tempo que elas têm que tirar para a IA, lideranças que às vezes não aderem em um primeiro nível. Como é que vocês buscam desenvolver essa cultura dentro hoje ali do C6? Legal. Mudanças grandes assim são bem complexas, né? Primeiro gera aquele impacto que as pessoas não sabem o que vai acontecer. Vou trabalhar com a IA, depois a IA vai me substituir, então não vou usar. Isso é muito comum e acaba acontecendo. E o que a gente primeiro fez foi criar soluções para o cliente usando a IA para que as pessoas vissem o potencial real de entrega. Então, já faz mais de um ano que lançamos um produto grande para clientes, usando a inteligência artificial como base, para que a empresa inteira já veja algo com a IA funcionando. Então, sim, já nos posicionamos como uma empresa que está usando isso de forma consistente. E aí, em paralelo, a gente foi construindo uma série de acessos e ferramentas de IA para que as equipes utilizem, sem obrigação, sem forçar nada para que aconteça, e construindo cases, mostrando e compartilhando cases do que está sendo feito internamente entre os times. Todo dia está surgindo alguma solução, poucas soluções ainda são corporativas num nível de segurança que precisamos ter, né, porque ainda tem muito risco. Então, hoje, todo dia chega alguma empresa nova querendo conversar, que está fazendo uma solução para o jurídico, uma solução para operações, uma solução para marketing, mas ainda não tem todos os aparatos que a gente precisa para garantir a segurança. Mas aí tem soluções hoje. Então, a gente já está com a AWS, trabalhando com algumas soluções, já temos parceria direta com o OpenAI, tem a Microsoft. Então, tem uma série de soluções que estão lá disponíveis. E aí, uma coisa interessante que você falou, que surge, estou atolado no dia a dia, não tenho tempo para olhar isso agora. O que eu costumo falar com a minha equipe é exatamente por isso que você tem que olhar, porque você está atolado. Então, você está atolado é porque você deve estar fazendo muita coisa que não precisava. Então, aonde que você pode parar e repensar o seu processo do dia a dia para colocar essas soluções? Então, não só pensar na IA para construir produtos e serviços, mas como que eu faço o meu dia melhor, né? Então, é comum você falar, pessoas falando de burnout, de que estão se sentindo que não tem tempo para a sua vida, que não sei o quê. Então, para um pouquinho, dá aquela pausa, fala, legal, o que eu estou fazendo que eu não precisaria estar fazendo? Como que eu posso automatizar e criar soluções para o meu dia a dia? Então, isso acho que é uma das grandes coisas a se fazer e incentivar numa maneira positiva, que é, vamos deixar o ser humano para a parte que realmente precisa de um cérebro pensante e não um braço operante, né? Então, acho que isso é onde vai ser realmente um diferencial e a gente vai poder usar o melhor da força que temos aí versus uma inteligência artificial. Perfeito. E, Fábio, muito se viu, né, recentemente sobre
o impacto de alguns lançamentos, seja da Anthropic ou de outras empresas, sobre as ações de empresas de SaaS. Então, a pergunta, né, que muito se viu fazendo também, e daí nichando aqui para o evento, as empresas do setor de Wealth Management, no futuro, vão substituir ferramentas de SaaS e CRM, aqui como Salesforce, por seus próprios CRMs desenvolvidos através de plataformas tais como o Claude e o ChatGPT? Bom, esse é um posicionamento que acontece com a gente, vou falar que semanalmente tem sempre um questionamento ou uma matéria sobre o tema. O nosso fundador, recentemente, foi ao mercado e classificou esse momento da IA como a maior oportunidade da Salesforce de crescimento. E ele é vinculado em algumas alavancas e com os próprios números da Salesforce. Então, se a gente olhar, né, onde pode impactar a IA dentro do modelo da Salesforce? É na quantidade de funcionários que vão estar acessando a plataforma. Então, literalmente, se as empresas de wealth, um exemplo, começar a demitir funcionários, automaticamente a gente vai perder usuários dentro da plataforma. E sim, isso vai acontecer. Porém, a própria plataforma da Salesforce, ela já comporta soluções de IA. Então, a probabilidade desse custo de licenciamento migrar para um custo de utilização de IA, ela é muito grande. E isso é o que está impulsionando. Quando a gente vai olhar a fundo o número da Salesforce, você vai perceber que as licenças de usuário cresceram nos últimos anos e a nossa solução de IA foi o melhor produto em resultado em 12 meses. Então, a gente teve crescimento tanto na parte de licenciamento, quanto no novo produto nosso, que é o Agentforce, combinado com a solução de Data 360, porque o agente IA não funciona sem dado. Então, automaticamente, foram 2 produtos Salesforce que tiveram um bom resultado e, historicamente, foram os melhores lançamentos de produtos da Salesforce. Então, em resumo, nós acreditamos, sim, que vai ter um impacto, mas que a Salesforce está trabalhando arduamente para que essa migração de usuários vire formas de precificação ou de custos vinculados à IA. Não, legal. E falando um pouco também agora sobre a visão do cliente, né? Eu queria escutar um pouquinho agora de vocês três sobre como vocês acreditam, ou se vocês conseguem perceber, e qual seria a opinião de vocês, sobre momentos que o cliente prefere, na jornada dele, ter um contato com a IA e outros que ele prefere ter o contato com o humano. Trazendo até um exemplo nosso mesmo do clube, até o final do ano passado, a gente tinha cerca de 40 SDRs fazendo o processo de qualificação. A gente tinha muito uma crença de que todos queriam sempre falar com o humano. E a gente virou isso, e hoje é praticamente só AI. E as taxas de qualificação, de conversão, até melhoraram marginalmente. Então, queria entender um pouquinho de vocês, a visão, e até se tem cases práticos dentro de cada uma das casas. Bom, posso começar nessa. De novo, é uma mudança de comportamento. Então, o que eu posso compartilhar aqui que estamos vendo? Quando a gente lançou o Assistant, o C6 Assistant, 60% de toda pergunta que era feita eram com até 3 palavras. Então, as pessoas vêm de um comportamento de um bot. Então, elas colocavam lá cartão. Aí ferrou, cartão, me fala sobre cartão. E aí ficava naquele loop, mas cartão, você quer pagar fatura, você quer pedir um novo cartão, você quer desbloquear um cartão. Então, tem 1 milhão de opções, aí acaba ficando uma conversa quase que em árvore, e você tem uma navegação que não explora o potencial real da ferramenta. E aí você começa a criar soluções de interface para ir ajudando o cliente, falando, fale mais livremente para que você consiga ter uma melhor experiência. E aí o porquê disso tudo? O que a gente entende, fizemos já diversas pesquisas e acaba acontecendo, dificilmente alguém vai querer falar com um atendimento de uma empresa. Ninguém acorda com vontade, vou ligar hoje na Vivo, estou com tempo, não tenho nada para fazer, vou lá tentar conversar com alguém. Não tem essa vontade. Você quer, primeiro que você não quer ter problema, né? Então, você acaba tendo esse tipo de relacionamento
quando você tem algum problema ou alguma necessidade. Então, você tenta fugir disso. Eu acho que a IA já vai ajudar a ter menos problema, cria mais soluções, resolve mais problemas, cria mais produtos. Tendo o tipo de problema, você vai conseguir resolver problemas mais rápidos. E aí você realmente vai usar o ser humano por uma parte muito mais sensível ali, uma parte muito menor. Então, o que a gente vê de fato, as pessoas não querem necessariamente falar com alguém, elas querem resolver coisas. E aí, trazendo para o universo aqui de investimentos, por exemplo, eu acredito também muito no caminho de que coisas muito mais complexas, eu vou querer um relacionamento humano. Então, igual médico, estou com uma dor no tornozelo. Eu vou no GPT, tiro uma foto do tornozelo, se tiver alguma coisa, ele olha, fala alguma coisa, beleza, não me preocupa muito. Se eu tiver com falta de ar, estou com batimento cardíaco alterado, eu vou lá, mando o exame, mas eu vou querer ir no médico conversar. E eu acho que aqui, com gestão do meu dinheiro, é a mesma coisa. Eu posso lá conversar, pegar algumas informações, mas para eu tomar grandes decisões, eu vou querer a informação ali com um profissional. Então, acredito muito nesse tipo de comportamento e saber utilizar aí em todos os momentos e fazer a mudança de como que as pessoas usam cada uma dessas interfaces. Eu concordo, acho que com o Gustavo, acho que depende, né? Depende de duas coisas, depende de qual problema você está endereçando e depende da qualidade da resposta, né? Como você falou, no teu caso do SDR, a gente está vendo muito isso, né? Quando é um atendimento ali mais para um problema operacional ou por alguma coisa, se o AI dá uma boa resposta, né? E conforme o nível das respostas vão melhorando também, a quantidade de interações com o IA contra o ser humano vai continuar aumentando. Né, como a gente falou agora há pouco, o que eu acho que talvez não mude, né, é a parte do relacionamento. Né? E a gente vai ter uma mudança nas jornadas. Né? Quando eu falei um pouco aqui na abertura, eu acho que várias áreas diferentes vão começar a se combinar. Né? Como já está acontecendo no mundo de wealth. Né? Você já tem um mundo de planejamento, né, conversando com o mundo de investimento. Né? E aí, o relacionamento na parte do planejamento, que é entender o momento de vida, que é entender as necessidades, é entender o ser humano mesmo ali para ajudar a tomar decisões mais de longo prazo, né? O relacionamento em si ele vai continuar sendo importante. Né? Então, em tarefas mais complexas, onde eventualmente você precisa de mais sensibilidade, mas conforme os modelos vão melhorando, a qualidade de dados vai subindo também, eu acho que grande parte vai ser respondida por IA. Tem até um modelo interessante, um pouco de visão, né? Eu tive recentemente em São Francisco e assim está uma onda lá no Vale de AI, de empresa de AI, e tem muita conversa, né, de como várias jornadas vão se convergir, né, e tem uma visão que eu acho que é interessante, que é a visão do que eles chamam do Chief of Staff, né, que cada um vai ter, daqui a 3, 4 anos, um Chief of Staff que é um agente, né, que vai cuidar de vários problemas do teu dia a dia. Vai responder e-mail simples, vai cuidar, enfim, do teu calendário de reuniões, de quem vai levar teu filho para a escola, né? Você vai dar, eventualmente, ali um cartão pré-pago para ele fazer mercado, né? Tudo isso acontecendo sem interface. Né? Por isso que eu falei, as interfaces vão começar a desaparecer e essas coisas vão começar a acontecer no background. E isso vai, eventualmente, ir para o mundo também de investimento. Né? Você vai ter um AI Advisor ali, onde esse Chief of Staff de cada um vai conversar, vai montar uma alocação ali, e no final do dia, você vai só estar tomando decisões ali de alto nível. Né? Quais são as minhas preferências, né? E o contato humano ainda pode ser demandado aqui, né, na hora que você vai entrar nessas questões mais complexas, do tipo, putz, eu quero colocar meu filho na faculdade, eu quero que ele estude lá fora, né, tem isso, tem a minha casa que eu tenho uma complexidade de coisas, e aí o fator humano começa a entrar aí. E eu acho que, como eu mencionei antes, o mais interessante da nossa indústria é que isso já acontece hoje, né, no mundo do ultra-high. O cara ali que tem um ticket muito alto, ele já tem um Chief of Staff,
ele já tem um family office, um contador, já tem um monte de agente que está resolvendo tudo no background, ele está tomando decisões de alto nível, né? E por isso também que a gente acha que a forma como a competição ela vai permear o mercado de wealth, ela vai ser muito diferente, né, dependendo do nível do ticket, mas eu acho que, no final do dia, o legal de tudo isso é que vai realmente democratizar o investimento de verdade. Vai realmente entregar para aquele cara que tem 50 mil reais para investir e que tenta trabalhar para guardar dinheiro, ele vai realmente começar a tomar decisões que fazem sentido para ele, né, com esse tipo de tecnologia. Então, acho que esse é o caminho das coisas. Legal. E indo para um cenário assim, toda revolução, né, tem seus impactos. Então, existem empresas em diferentes indústrias que às vezes podem ter mais ou menos sensibilidade de acordo com seus modelos de negócio. E olhando para a indústria de wealth management, com a revolução da AI, que está começando, né, e deve se intensificar nos próximos anos, vocês acreditam que existem alguns tipos de modelo de negócio da indústria de wealth management que vão acabar morrendo? E se sim, quais são? Eu não sei se morrendo, eu acho que se fundindo, né? Por exemplo, toda essa discussão do fee-based, commission-based, assessor, consultor, a gente já está vendo isso acontecer, né? Acho que, inclusive, na segunda edição do Gorilla Wealth Trends, acho que foi uma discussão muito grande aqui do modelo fiduciário, né, que estava começando a ganhar espaço, e a gente está realmente vendo, acho que o legal também, né, da discussão, olhando para trás agora, é que, pelo menos na nossa perspectiva, a gente está vendo muita consultoria sendo aberto e o modelo fee-based começando a ganhar espaço. Inclusive, né, quem tinha comissão também começando a oferecer o FII. Então, os modelos vão começar a se fundir, né? O planejamento começa a se linkar com tudo isso vai acabar também conversando com o mundo, que já está acontecendo também, né, com o mundo do relacionamento em escala, dos influencers, da produção de conteúdo para todo mundo. Então, não sei se morrer efetivamente, mas mudar, né? E mudar de um jeito que faça sentido para o investidor final, né? Conseguindo efetivamente endereçar as dores que as pessoas têm na hora de tomar uma decisão de poupar, na hora de tomar uma decisão de investir. Mas eu acho que o mais importante de tudo não é nem que modelos vão ficar pelo caminho, é mais quem vai ficar pelo caminho, né? E a gente acha que vão ficar pelo caminho as pessoas que não se mexerem, as pessoas que não entenderem, né, qual que é a defensibilidade do teu negócio, que não investirem em dado e que não mergulharem de cabeça nessas mudanças. Então, quem ficar parado e falando, não, isso aqui não vai me afetar, eu acho que são essas pessoas que vão acabar ficando pelo caminho. Acho que eu concordo bastante. E olhando por uma perspectiva de que a gente vive realmente em ondas, né? Então, se você colocar lá para 2010, a gente teve o começo do uso de APIs. Então, surgiu lá, inventaram API, então só se falava de API, como a gente fala hoje de IA, já estava vindo de um momento que surgiu os cloud providers, então começou a se juntar muita informação, guardar muita informação, e aí as APIs fizeram com que os negócios começassem a se conectar de uma forma muito mais fácil. Então, antes, para eu trabalhar com você, eu precisava ter um relacionamento, fazer uma integração, colocar os times para trabalhar junto, e, de repente, construíram lá, plug tomada, todo mundo usa aqui, a gente se conecta, uma explosão de novos negócios. Então, começou a surgir uma série de novas empresas, resolvendo problemas que existiam naquela época de uma forma muito mais criativa. Acredito que agora é a mesma coisa que a gente está passando, novos problemas vão ser resolvidos e novas conexões vão ser feitas para resolver nossos problemas. Então, o Uber só existiu por causa desse mercado que aconteceu lá atrás. Então, eu tinha um mapa que eu consegui conectar com os motoristas, e aí eu fiz um aplicativo que eu aperto o botão, o Uber para na porta da minha casa. E aí o táxi mudou de uma maneira que não era prevista. Acho que agora vai acontecer exatamente a mesma coisa. A gente tem agora uma pecinha de Lego a mais,
que possibilita que eu cruze quase que ao infinito soluções, e a gente não sabe como prever o que vai acontecer amanhã com qualquer outra coisa. Então, eu tenho alguns testes que eu tenho feito, por exemplo, meus pessoais, que eu gosto, eu pego os dados da minha pulseira aqui de saúde e eu cruzo com meus dados financeiros para ver qual que é o meu comportamento de saúde versus o meu comportamento de gasto. O que pode? Isso pode dar uma empresa nova, pode dar um produto para o banco, pode dar alguma solução. Imagina que isso vai levar a gente a um exponencial completamente diferente. Então, eu realmente acho que o próprio Gorilla, né, nasceu resolvendo um problema que ninguém estava conseguindo resolver à época, de unificar e ter uma visualização da sua carteira de performance, portfólio. Então, agora, qual que vai ser a próxima conexão que vai ser feita on top, para que você crie mais soluções mais criativas, com quem que eu vou me conectar, como que eu vou agregar mais serviços. Então, acho que é menos quem vai ficar muita gente pelo caminho, né, mas os que vão continuar, como que você vai conectando. Perfeito. E aproveitando os últimos 5 minutos aí que nos restam, queria que cada um de vocês aproveitasse para dar uma palavrinha final aí, especialmente o que fica de recomendação, né, para a plateia frente a esse tema de IA daqui para frente. Bom, é uma visão que ninguém tem a resposta, é óbvio. Mas eu acho que o que mais vai mudar, e eu falo por mim, né? Quando eu procurava um consultor, eu sempre ia atrás de um consultor que sabia fazer conta, que fazia um planejamento a longo prazo. E são todas atividades que hoje, pegando o gancho com o Gustavo, eu acabo fazendo dentro de casa, eu mesmo consulto. Então, provavelmente o consultor que vai agradar as próximas gerações precisa ser um advisor que consiga não ter mais os skills de conta, nada de transacional, mas sim um skill diferente, que é um skill de relacionamento com o seu cliente final. Então, a pergunta que fica, e é uma transformação que está tendo até dentro da Salesforce, é: os novos funcionários, ele tem que ter skills preparados para dar o diferencial do que a IA vai me trazer como resolução. Então, a pergunta que fica é: como que a gente também se modela, né, cada um na sua cadeira, óbvio, para que consiga extrair ainda mais o poder da IA e, obviamente, ter bons resultados? Eu diria que estamos num momento onde precisamos sujar a mão de graxa. Então, vai ser muito bem sucedido nesse momento quem souber fazer as coisas, quem for um bom resolvedor de problemas. Então, eu não sei quantos daqui já montaram skills dentro de um cowork, ou quem já usou o cowork, né, da Anthropic. É uma licença cara, R$1.000, ou acho que é o plano Max, mas, de repente, vale a pena você testar algumas coisas. Eu acho que todo mundo me pergunta, mas como que você está aprendendo a fazer isso tudo? Vídeo no YouTube, pega lá, tem a estrutura de como que funciona isso tudo, testa, faz coisas, a possibilidade mira ao infinito. Então, eu estava fazendo um teste recentemente, você tem dados abertos nos Estados Unidos de como que as pessoas lá que trabalham no Senado, no Congresso, como eles estão investindo, é uma informação pública. Eu posso colocar isso, conectar dentro de um agente, crio uma skill de investimento, fico olhando isso em tempo real e vai me avisando coisas que acontecem. Então, isso tudo está aberto e você precisa colocar a mão e ir testando. Isso vai te dar uma série de ideias, de projeções, para que você saiba lidar com tudo que está acontecendo. Então, só é possível se você sujar a mão de graxa. Ficar olhando e só ouvindo do que está acontecendo, está difícil acontecer. Você mesmo me falou agora há pouco, uma das funções ontem que foi lançada pela Anthropic, não sabia. Então, é muito rápido a mudança, tem que estar antenado e mexendo. Diferente agora do mundo passado, que precisaria aprender Python para eu poder fazer alguma coisa, agora literalmente eu consigo fazer qualquer coisa, mas tem que se debruçar para fazer. Eu acho que a minha recomendação aí vai muito nessa linha, Gustavo. Acho que o mundo vai ser dos builders, né? De quem constrói coisa. E você precisa começar, né? Precisa começar por algum lugar. Precisa usar, precisa testar.
Então, acho que é uma combinação de você usar, incentivar as pessoas, né, da tua operação também a utilizarem, testar muita coisa, né, e também ter a perspectiva, né, da onde está a defensibilidade do teu negócio, né, e como que você e da onde está o teu diferencial, né, o que você vai oferecer de diferente, né, porque a gente tem uma janela onde vai ter gente adotando agora e vai ter gente que é mais devagar para adotar e quem sai adotando sai na frente, surfa uma onda, né, mas daqui a 3, 4, 5 anos né, essa onda ela vai ter passado, de certa forma, e o nível de adoção vai ser muito parecido, né, em empresas grandes, pequenas, médias, e o que vai sobrar é o seu diferencial. Mas a coisa mais prática é realmente começar agora. Maravilha. Agradeço aí a presença de vocês. Obrigado. Muito obrigada ao Marcos, Guilherme, Fábio e Gustavo pelas contribuições que foram tão valiosas e que iniciaram aqui o primeiro painel da Sala Gorila.